Capítulo de número 20, versículo de número 7. Vamos ler, irmãos, que diz assim, ó. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás água da rocha e darás a beber a congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinhas ordenado. Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha e disse-lhe: ouvi agora, rebeldes, porque tiraremos água dessa rocha para vós. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim, para santificar diante dos filhos de Israel, por isso não colocarei essa congregação na terra que eu lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Amém? Só aí, tá bom? Amém? Os irmãos podem assentar. Assente, por favor. Glória a Deus. E bate palmas bem forte, bem forte, bem forte. Glória a Deus. Quem crê que Deus está aqui nessa noite, diga glória a Deus. Deus está aqui nessa noite. E eu queria, irmãos, a atenção de todos os irmãos, para nós ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que a fé, ela vem através de nós ouvir a palavra. Amém? Nós podemos ver que nos dias em que nós estamos vivendo, o povo, eles estão muito preocupados com o movimento, irmãos. Amém? Você pode ir para uma igreja que um sai para lá, profetiza para cá, profetiza para lá, um sai correndo, sai atrás dele, correndo atrás dele. E aquele movimento, irmãos, Quem já viu isso aí? Quem já viu? Tem lugar que você passa, irmãos, a pessoa está lá segurando o outro, com medo do outro cair, com medo de atropelar o mundo. Eu quero dizer para a igreja que tem 30 anos que eu conheço Jesus. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, é sujeito profeta. Esse negócio de ficar segurando os outros, caindo, derrubando cadeira, dizendo que é Espírito Santo, eu tenho minhas dúvidas, amém? Porque o Espírito Santo de Deus é educado, irmãos. Amém? E nós podemos ver, irmãos, que quando se fala a palavra de Deus, o inimigo, ele luta para mim, para você não prestar atenção. Amém? Através da palavra, irmão, nós somos edificados. Ontem eu estava lendo a palavra do Senhor, irmãos, e observando como a palavra do Senhor, quando você tira um tempo, amém, para meditar na palavra do Senhor, como o Senhor fala no profundo da nossa alma. E é por isso, irmãos, comigo ele tem lutado comigo e com você, para não deixar nós ler a palavra do Senhor, porque tudo que nós precisamos está aqui na palavra do Senhor. Se nós estamos passando luta, se nós estamos passando dificuldade, temos a saída na palavra do Senhor, amém? E muitas das vezes o inimigo da nossa alma, ele faz de tudo para nós não ouvir a palavra do Senhor, porque foi Jesus quem disse, a fé vem através de ouvir a palavra do Senhor. Muitos gostam de rodar, muitos gostam de cantar. Nós podemos ver nos dias em que nós estamos vivendo, quando se fala em palavra, o povo muitas das vezes não quer. O povo quer revelação, o povo quer gritaria, quer pula-pula.
mas a palavra do Senhor tem sido esquecida, amém? Mas graças a Deus que nessa noite o Senhor escolheu você para ouvir a palavra dele nessa noite, amém? E quem crê que Deus vai falar com você nessa noite, bate palmas bem forte para ele. Nós podemos entender aqui na palavra do Senhor, irmãos, no livro de Números, capítulo 20, sobre uma história. Todo mundo sabe que a história de Moisés, ela é muito grande. E nessa noite, irmãos, nós estamos focando aqui sobre um milagre que o Senhor fez na vida de um povo. Nós podemos entender, irmãos, que tudo que acontece na nossa vida é permissão do Senhor. A luta está fraca, é permissão do Senhor. A luta está forte, é permissão do Senhor. E nessa história, irmãos, a gente vê que Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus. Quem é escolhido de Deus aí? Diga glória a Deus. Moisés foi um homem escolhido por Deus para fazer a obra de Deus. E Moisés, ele passou luta, passou dificuldade, passou provação. Muitas das vezes, irmãos, nós reclamamos de luta que nós passamos com alguém sobre a face da terra. E nós podemos ver, irmãos, que Moisés, ele foi escolhido por Deus para libertar o povo. O Senhor fez promessa para aquele povo sair do Egito para uma terra prometida. Só que para nós receber a bênção do Senhor completa, nós iremos passar luta, passar prova, para o Senhor ver se nós somos aprovados por Ele. E a Bíblia diz, irmãos, que em meio ao deserto, o povo só sabia reclamar. O Senhor falou com Moisés e com Arão, para juntar, irmãos, aquele povo rebelde, aquele povo que só sabia murmurar. Nós podemos ver tantos milagres que o Senhor fez em favor daquele povo, mas o povo continuava murmurando e reclamando. Quantas pessoas, se um dia não está bem, ele começa a reclamar. Fica um ano sem sentir uma coisa. Quando começa a sentir uma coisa, irmãos, começa a reclamar do Senhor. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus ira, é da nossa reclamação a Ele. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele povo murmurando, irmãos, porque estava com sede. Na verdade, é muito difícil estar com sede. Mas em vez de reclamar, irmãos, se nós começar a adorar a Deus, diante de tantos milagres que aquele povo tinha alcançado da parte do Senhor, não precisava reclamar, porque eles sabiam que o Deus que eles estavam indo diante da terra prometida era um Deus proverá, um Deus que cuida do seu povo, irmãos. E nessa noite, irmãos, quantas pessoas diante da luta, diante do vento, diante da prova, em vez de orar, falar com Deus mandar a providência, não, vai reclamar. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus falou com Moisés, dizendo, olha Moisés, toma essa vara, e você reúne o povo, e vai até aquela rocha, e quando você chegar lá, você vai tocar, e água vai sair da rocha. Em meio ao deserto, irmãos. Sabe quando você pensa que não tem saída para um lado? Quando você pensa que não tem saída para o outro? Quando você olha para frente, está pior ainda. Quando você olha para trás, nem se fala. Mas você acredita em um Deus que tudo pode fazer. A Bíblia diz, irmãos, que Moisés tocou naquela rocha. E água saiu, irmãos. E a Bíblia diz que aquele povo, eles foram alimentados
da sua sede. Então, diante da luta, irmãos, diante da prova, desde o passado, Deus, Ele tem providência na nossa vida. Nós que somos falhos em acreditar que nada vai acontecer diante da luta, diante da prova. A Bíblia diz, irmãos, que aquele povo só sabia reclamar. E o que aconteceu, irmãos? A bênção daquele povo era tão rápida, mas através da murmuração, irmãos, Deus permitiu aquele povo no deserto muitos e muitos anos, a ponto, irmãos, daquele povo morrer no deserto. O que nós entendemos nessa palavra, irmãos, que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele sabe o que faz com nós. Mas se nós, irmãos, pela nossa ignorância, nós não acreditar nele, nas providências dele, Ele deixa nós perecer. Mas Deus não é bom? Deus é bom. Só que a ignorância do homem faz com que a ira de Deus desce sobre ele. Jesus cura, Jesus salva, irmãos, Jesus liberta. Mas quantas pessoas têm endurecido o seu coração, não têm humilhado perante a presença do Senhor? O Senhor deixa sofrer, irmãos. O Senhor deixa sofrer. Quantas pessoas sofrendo, irmãos? É a vontade de Deus? Não, é a vontade de Deus. Quantas pessoas trancadas dentro de um quarto, quantas pessoas chorando, quantas pessoas amarguradas da vida. O Senhor tem prazer no sofrimento dessas pessoas, irmãos? Não tem. Só, irmãos, que a ignorância do homem faz ele sofrer. Agora, se nós, irmãos, humilhar perante a presença do Senhor, a misericórdia do Senhor desce como fogo, irmãos, e ajuda nós a vencer todas as nossas dificuldades. Se nós humilhar perante o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Ele acalma a tempestade, Ele faz milagre, irmãos. Mesmo no deserto, aquele povo que não tinha água para beber, Deus fez sair água da rocha, irmãos. E a Bíblia diz que aquele povo começou a beber a água, dá para os animais, mas mesmo assim não está bom, irmãos. O ser humano é ingrato demais. A gente pode observar, não são todos, irmãos, não são todos. Mas tem gente que quando está fazendo frio, ah, meu Deus, mas que não acaba mais. Aí quando chega o calor, ai meu Deus, que calor que eu não aguento mais. Você está entendendo? Se está chovendo, meu Deus, eu não suporto mais a chuva. Se a chuva vai embora, aí começa a reclamar, vem o calor. Está entendendo? Não tem como, irmãos. O ser humano é ingrato a Deus. E se tem uma coisa que Deus ira conosco, irmãos, é quando nós não agradecemos a Ele. Então, irmãos, essa mensagem nessa noite é para nós parar e refletir. O que nós estamos passando talvez seja a consequência do nosso pecado. A Bíblia diz que aquele povo, eles sofreram no deserto por causa da desobediência. Que o Senhor disse aqui, ó, Moisés e Arão reuniu a congregação diante da rocha. Chamou o povo, irmãos. Chamou o povo, amém? Porque tem gente incrédula, irmãos, que se ele não vê o milagre acontecendo na hora, ele não acredita. Moisés chamou e falou, vem cá, Deus vai dar a providência para nós agora. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus falou assim, olha, ouvi agora, rebeldes, vocês são rebeldes, vocês não sabem agradecer a Deus. Foi tantos milagres, irmãos, tantos livramentos que o Senhor deu para aquele povo no Egito, mas mesmo assim, era só reclamar. Se tem alguém nessa noite que você é um reclamador, para de reclamar, porque a ira do Senhor, ela acende na vida de quem começa demais a reclamar, irmãos.
Quem não agradece com nada, irmãos? Vamos ser grato a Deus. A Bíblia diz: Senhor, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Talvez você pode dizer, irmã Leila, mas é porque você não está passando a luta que eu estou passando. Todo mundo passa luta, irmãos. Todo mundo passa dificuldade. Quem é que não passa luta, irmãos? Desde que Adão e Eva pecou, irmãos, nós trazemos essa consequência para nós. Cada um passa uma luta de um jeito. Mas o importante, irmãos, é agradecer o Senhor e saber que nós temos um Deus proverá, um Deus que ajuda, um Deus que conhece o futuro, irmãos. Amém? Um Deus que em meio ao deserto, Ele faz tudo para agradar o povo, mas o povo continua a reclamar. E nessa noite, irmãos, eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual o vento, qual a luta que sopra diante de você. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus disse que a casa que é edificada na rocha, o vento vem, a chuva vem, a tempestade vem vento forte, mas não consegue derrubar. Agora, se a casa estiver na areia, irmãos, não precisa nem vento, não. Todo vento que vem já cai. A casa cai, irmãos. Amém? Então vamos buscar o Senhor, irmãos, porque a casa que é edificada na rocha, vem o vento, vem a tempestade, você pode até balançar, falar, agora eu não dou conta de levantar, não. É igual uma palmeira, né, irmãos? O crente que está firme na rocha. A palmeira, quando o vento vem, quem já viu, irmãos, aqueles pés de coco, né? O vento vem, vai, ela leva assim, ó, vai até no final, de repente ela levanta e se é. Quando a tempestade passa, amém? A palmeira, ela está de pé. E é isso, irmãos, que o Senhor quer de mim e de você. Perseverança em meio à luta, em meio à dificuldade. Porque o nosso Deus é o Deus de ontem, hoje e eternamente. Se você crê, receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos, amém? E o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração, amém? Bate mais palmas bem forte para Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus.